Amen. Então, eu gostaria de perguntar uma pergunta para os nossos participantes aqui no Zoom. Se vocês puderem escrever a resposta aqui no chat. Me dê uma data, onde nós estamos na história milerita? Escrevam a resposta no chat. Onde é que nós estamos na história milerita? 1845, 1844, 1846. Isso é interessante. Temos várias respostas. 1850. Que informação que você não tem? 1844 a 1848. A irmã Adriana diz que linha? Então, todas as respostas estão corretas, mas a resposta que eu estava procurando, eu fiz uma pegadinha aqui, mas a irmã Adriana fez o ponto que eu queria fazer. Qual é a linha que eu estou falando? O irmão Brandon diz que depende, realmente depende. Nós dissemos antes que existia um número de aplicações para Israel moderno. E você não sabe qual é o meu tema. Você precisa saber qual é o tema dessa linha antes de você conseguir compreender qual é o ponto que eu estou tentando fazer. Então, se eu conseguir achar um cantinho aqui do quadro, eu vou apagar essa linha aqui que fala de liberais, porque a gente ainda não escreveu muito. Se você apenas lembrar o que eles acreditavam naquele tempo, eu vou colocar aqui abolição, globalismo, só para que isso fique registrado. Mas antes de você perguntar onde nós estamos no início da história milerita, nós precisamos saber qual é o tema que estamos falando. Então, se a gente fosse desenhar isso, nós iríamos desenhar a linha dos 144 mil, a mesma coisa que nós fizemos com a linha do final de Israel Antigo, onde nós vimos que a lei dominical, final de Israel Antigo, era qual data? Era o ano 34 depois de Cristo. Então, você tem o nascimento, tem o batismo e depois tem o ano 34. E isso pula a história da cruz. Então, o ano 34 se alinha com 1850, que se alinha com a lei dominical. Então, a gente iria ter aqui 1850, esse marco da lei dominical, Daniel 11:40. Mas se eu fosse desenhar essa linha de reforma, eu vou estender aqui essa porção. Você teria 1798, 1840, 1850, 1861, 1863. E é isso a linha no todo. Nós ensinamos isso várias vezes, mas não foi muito repetida e nem forçada. Então, essa linha iria começar, claro, em 1798, depois temos 1840, e no marco de 1850 nós temos a lei dominical. 1861 seria o fechamento da Porta da Graça, entrando nesse período de tempo de angústia, que é para eles qual história? É guerra civil. Então, depois você pode fazer um fractal dessa história, que nos levaria para aqui. E a gente conseguiria ver que a gente tem um outro grupo, que são os mileritas, que foram chamados a sair da igreja, das igrejas protestantes, são o primeiro grupo sendo chamado, e em 1850 eles vão levar o evangelho ao mundo. Mas em 1798 esse primeiro grupo é chamado a sair. Hoje nós vemos Guilherme Miller, vemos o Leach, vemos o Samuel Snow, e por aí em diante. Então, eles são o primeiro fractal que a gente pode criar dessa linha de reforma. Isso aqui seria a linha dos 144 mil, se Cristo tivesse voltado em 1863. Então, agora, onde é que nós estamos nas linhas? A irmã Adriana diz, qual linha? Será que estamos referindo à linha de baixo ou aqui em cima? Depende do nosso tema. Porque eu quero introduzir um tema diferente. Quando a gente vai para 1861, que é o fechamento da Porta da Graça, o adventismo nessa história eles já falharam, certo? Antes de 1861, o fechamento da Porta da Graça,
Eles já tinham cometido o erro aqui sobre o segundo anjo, já tinham sido espalhados e já tinham rejeitado a mensagem de tempo. E também a mensagem de 25:20, que é a chave que abre tempo. Então, em 1861, eles já tinham falhado. E em 1861, quando eles falharam, o que eles precisavam fazer? Porque eles não iam para o céu em 1863, eles iam continuar como igreja. Eles não sabem durante quanto tempo, porque eles perderam a noção do tempo. Então, o que eles precisam fazer agora para sobreviver nessa história? Eles já destruíram tudo aqui, bagunçaram toda essa história, aquilo que eles deveriam ter feito, perderam a sua mensagem profética, entraram na condição de Laodiceia, e eu quero dizer que nós nos encontramos nesse ponto, em 1862. Aqui seria 2019, aqui seria 2020 e aqui 2021 seria a nossa colheita, porque nós já passamos pelo nosso fechamento da porta da graça e estamos entrando para o tempo de angústia de Jacó. Então estamos aqui nesse ponto, porque o tema é organização. Então, quando os mileritas falharam nessa história, porque é uma história de falha, eles chegaram ao seu fechamento da porta da graça e o que eles precisavam fazer? Eles precisavam se organizar. Antes dessa história aqui, era um caos. Era um caos e uma disfunção. Então, eles não poderiam avançar mais com o trabalho, a menos que eles tomassem um passo para trás e se organizassem. E eles precisavam se organizar em 1861 e completam esse processo em 1863, porque é um trabalho de dispensação. Eu gostaria agora de citar Ellen White, da revista Review and Herald. Eu vou colocar aqui, Review and Herald, 27 de agosto, 1861, parágrafo 1. Review and Herald, 27 de agosto de 1861, parágrafo 1. Foi-me mostrado que alguns têm temido que eles se tornassem Babilônia se eles se organizassem. Mas as igrejas no centro de Nova York, elas têm sido perfeitamente Babilônia, uma confusão. E agora, a menos que as igrejas se organizem, que elas possam executar uma ordem, elas não têm nada a ter esperança em relação ao futuro. Elas devem se dispersar em fragmentos. Os ensinamentos anteriores alimentaram esses elementos dessa desunião. Um espírito tem se acariciado para acusar ao invés de se apoiarem. Se os ministros de Deus tomassem uma posição unida e mantivessem uma decisão, seria uma influência unificadora entre o rebanho de Deus. Isso seria quebrado em fragmentos, e os corações fluiriam juntos e se uniriam como duas gotas de água. Então, o que é necessário para a união de corações? Organização. Quando nós voltamos para a história de Israel antigo, onde nós estamos nessa linha? Como sacerdotes e como discípulos. Estamos nos aproximando dessa experiência do cenáculo. Então, eles estão deixando de lado suas diferenças e estão agora se unindo. Seus corações estão se unindo como duas gotas de água que era necessário para eles chegarem mais perto desse trabalho de Pentecostes. E a Ellen White diz que essa experiência só pode ser trazida pelo processo de organização. Deveria haver poder e força nas fileiras de guardadores de sábado, muito além de tudo aquilo que eles tivessem testemunhado. Seus corações, como servos de Deus, se entristeciam e, ao se reunirem enquanto viajavam, a igreja oposta influenciava outros irmãos que eram ministros. E indivíduos têm se mostrado dispostos a se opor a cada passo no avanço. O povo de Deus tem feito avançar a organização daqueles que se atrevem e se aventuram até os seus corações entristecidos e aflitos com a falta de união e de ação por parte dos seus companheiros.
Agitação do assuntos de organização, isso foi adição minha. Agitação do assuntos de organização ter revelado uma grande falta de coragem moral por parte dos ministros que proclamam a verdade atual. Alguns estão convencidos que a organização estava certa, mas falharam com ousadia de se levantar e defender isso. Eles deixaram alguns pontos de entender que eles favoreceram e que era tudo que Deus exigia deles. E eu fico insatisfeito com a covardia dessas pessoas que se silenciaram com a sua falta de ação. Eles temiam a culpa e a oposição daqueles irmãos que os observavam de forma geral. E antes de apresentarem, e ao invés de se apresentarem de forma humana, com aqueles que acreditavam que o povo esperava com razão, a voz de seu ministro favorito na verdade. Então, eles tinham medo de perder sua influência. Alguns devem se mover aqui na sua influência. E assim como eles têm se tornado imunes, eles foram censurados e culpados e sofreram ao suportá-lo. Aqueles que evitam a sua responsabilidade se encontrarão com uma perda no final. O tempo para os ministros se manterem juntos é uma batalha difícil. Então, em 1861, eles entram num tempo de angústia. E o que começa a acontecer? Eles começam a passar por organização. E a gente consegue ver isso na linha de Cristo, no início da colheita, nos discípulos, onde isso é marcado pela cruz. Eles passam por esses 40 dias daquela experiência, que os leva até o Pentecoste. E o que eles fazem? E eles se organizam. Você consegue ver isso em ambas as linhas, no final de Israel Antigo, e quer você esteja se referindo a uma história onde as linhas de batismo é 2019, e aí Jesus sai e pega seus discípulos e começa esses passos de organização. Quer quando você pensa na aplicação dos sacerdotes como o primeiro grupo sendo chamado, você consegue ver nessa experiência de cenáculo. Isso é organização que deveria unir o povo de Deus em 1861. Para unir seus corações, eles devem fluir juntos como duas gotas de água. Qual é a acusação que as pessoas estão fazendo? Como é que as pessoas estão respondendo a esse trabalho de organização? Foi-me mostrado que muitos têm temido se tornar em Babilônia se eles se organizassem. Então, o que eles estão dizendo? O que é Babilônia? Babilônia seria para eles uma ditadura, mas para as igrejas no centro de Nova York, o movimento já era Babilônia, porque era uma confusão. E agora, mesmo que as igrejas se organizassem, que eles poderiam realizar e cumprir essa ordem, eles não teriam nada que ter esperança em relação ao futuro, mas deveriam se dispersar como fragmentos. Então, nós temos esse período de tempo de 2019 a 2021, que se alinha perfeitamente com 1861, 1862 e 1863. Isso porque esse movimento é uma desordem e uma confusão. O ancião Jeff não era mais o líder a partir de 2014 e o levou 5 anos a sair dessa função. Mas quando ele saiu, ele deixou esse movimento uma desordem, uma confusão. E o trabalho desde então tem sido limpar esses atos e organizar o trabalho para que a gente consiga realizar e cumprir ordem a cada passo. Mas agora a gente tem alguns indivíduos se mostrando dispostos a se opor ao trabalho de Deus. Deveria haver poder e força entre os guardadores de sábado, e esse trabalho não foi realizado. Nós deveríamos fazer isso antes do Pentecostes para a gente receber poder e força. Os ministros têm permitido essa confusão e essa desordem. Eles têm se dispersado em fragmentos. E os ensinamentos anteriores alimentaram esses elementos de desunião. O que nós estamos fazendo nesse período de tempo, enquanto nós estamos encerrados pelo coronavírus, é organizar o movimento, é tomar conta dessa desordem e do caos, mas a oposição ela é grande.
Era então no passado e ela é mesma agora. Ela era em 1861 até 1863, onde eles enfrentavam essa grande oposição, e essa é a mesma condição do movimento nos dias de hoje. Então eu quero levá-los novamente para Review and Herald, agora 12 de outubro de 1905, onde ela está olhando para 1861 até 1863. Isso no parágrafo 15 e 16. Ela está falando de o trabalho em 1861 e ela diz que o sentimento contra a organização era muito forte entre o povo. O movimento em geral, que se tinha retirado das igrejas, das diversas denominações sobre o chamado da segunda mensagem do segundo anjo, a mensagem a sair de Babilônia, era oposta à organização. O sentimento entre membros desse movimento que foram chamados a sair da apostasia do adventismo conservador sobre o chamado do segundo anjo na história da chuva serôdia era grandemente oposta a esse trabalho de organização. Muitos adventistas do sétimo dia tinham medo que organização de igreja os trouxessem à condenação. Procuraram sinceramente o Senhor com oração para que pudessem compreender a sua vontade, e a luz nos foi dada por seu Espírito, que deve haver ordem e disciplina completa na igreja. Organização era essencial. Sistema e ordem se manifestam em todo o trabalho da obra de Deus no universo. Ordem é a lei de Deus no céu e deve ser a lei entre o povo de Deus na terra. Existe ordem e lei no céu e deve existir lei e ordem no movimento aqui na terra. Tivemos uma dura luta para estabelecer a organização, não obstante ao fato de que Deus deu testemunho. Testemunho após testemunho, linha após linha, mas a oposição continuaria forte e ela foi atendida assim repetidas vezes, mas sabíamos que o Senhor, Deus de Israel, estava nos conduzindo e nos guiando por sua providência, e nós deveríamos engajar no trabalho de organização. Leiam essas citações no seu próprio tempo e vejam o que ela está dizendo sobre a sua própria experiência e o que eles deveriam ter feito, aplicando isso a nós mesmos. Essa organização nesse período de tempo, se Cristo tivesse realmente voltado em 1863, se eles não tivessem falhado, se eles tivessem essas instruções de Deus para se organizar, qual seria o ponto? Eles têm 2 a 3 anos de uma guerra civil brutal e depois você iria para o céu. Então não haveria necessidade para o movimento se organizar. Isso aqui é para a nossa aplicação, não para uma aplicação de Daniel 12 até o segundo advento, mas é para o nosso tempo. Você consegue ver isso na história dos discípulos. Ambas as dispensações que nós aplicamos à nossa, você vê nessas linhas isso demonstrar que existe um trabalho de organização em andamento. Isso era necessário para o Pentecoste, para unir o trabalho, para unir o coração dos discípulos. Não era algo que precisava estar entre nós no movimento para nos preparar para o trabalho de Pânio. Eu quero juntar agora esses pensamentos com outros pensamentos em relação a esse tema. Todas as dispensações, isso foi ensinado na Conferência da Alemanha do ano passado, cada dispensação enfrentam um teste duplo. Um seria a mensagem e outro seria reconhecer e aceitar a liderança. Nós demonstramos isso através do nosso orar, as pessoas tendo que escolher entre o ancião Jeff ou a estrutura de conferência. Então, na chuva temporal, quando eles tiveram que identificar o ancião Jeff ou Part of the Just, ou quando tiveram que escolher entre mim e o ancião Parminder, ou o Future for America. Então,
existe esse teste de organização e liderança que ocorre em cada uma das dispensações. Isso vem também na chuva serôdia, vem na nossa colheita também. E isso cada vez mais intensamente na história da colheita. Então, tem história aqui que a gente precisa se organizar, baseado no caos e a desordem que o movimento tem estado. As linhas nos mostram que a gente precisa se organizar, mas também mostra a oposição que vem com isso. Mostra aqui também que isso vai ser um teste, mas existe um outro ou vários outros elementos que são específicos e que tornam isso mais difícil para nós. Eu vou citar agora de Uriah Smith. Se todos têm essas referências aqui, eu vou apagar isso. É uma referência de 20 de junho, 1865. URSE 20, parágrafo 11. 1865 centrou-se em torno do argumento da escravidão, que eu vou nos lembrar, e que é a discussão sobre igualdade. A condição do homem negro no Sul está de momento em total incerteza. Então, estamos em 1865, a proclamação de emancipação, a guerra civil terminou, o Norte ganhou, e o que ele está dizendo é que a condição do povo negro no Sul, dos escravos libertados, está em incerteza. Ele pode ter um título em relação à terra? Ninguém sabe. Ele pode proteger sua esposa? Ninguém sabe. Pode testemunhar num tribunal de justiça? Ninguém sabe. Nenhum de seus direitos naturais ou civis são assegurados aos homens brancos do Sul. Eles reivindicam o seu direito de liquidar todos esses problemas. A legislatura de Tennessee acaba de aprovar uma lei relativa em relação aos escravos libertos. Agora, o Sul perde a guerra. Agora vamos ter um novo presidente, Andrew Johnson, é favorável à escravidão. E agora eles vão argumentar o que eles devem fazer com os escravos que são libertos. Isso vai ser o Sul a decidir. O que esses brancos vão fazer quando os seus estados são reconstruídos sem escravos? Um deles, francamente, nos disse, a um dos homens do Norte, que os guardadores de escravos devem ter a vitória substancial. E eles vão dizer, nós vamos ter os frutos dessa vitória. Fomos derrotados nessas terras, mas nós vamos unir com os partidos democratas, onde a presidência de Johnson vem, e eles vão mostrar realmente como é que deveria ser. A raça negra vai ser mantida como escravos e vão ter que trabalhar as terras. Depois, a escravidão vai continuar em realidade, mas não em nome. É a mesma coisa com a idolatria. Ela existe na verdade, mas não em nome. Você não consegue apontar para um escravo na América nos dias de hoje, mas você ainda consegue ver essa mentalidade que se mantém até os dias de hoje. É como você não consegue apontar para um touro, um bezerro de ouro, mas essa idolatria continua até os dias de hoje. O Norte vai ser praticamente derrotado. Cada dólar vai ser gasto em vão. Eles vão ser colocados numa base anti-negra. E essa vai ser a questão no próximo Congresso. Louisiana deve ser reconstruída sobre a base da Declaração de Independência. Lincoln hesitou e não respondeu. Ele não era assim tão bom.
Senhor Sana disse: Senhor presidente, se você reconstruí-la em qualquer outra base, conte comigo como um forte adversário. Essa é a verdadeira oposição para um sindicato permanente e para se manter muito melhor. Para manter essa concessão que o general do Norte deve se render ao general do Sul, então o presidente deve se render à Carolina do Norte e Louisiana e anular todas as perdas de sacrifícios e os sofrimentos dessa luta horrível. Então o ponto é que isso é o início de uma reconstrução, que em junho de 1865 ele já vê acontecer. Então não é tão fácil dizer que o Norte venceu. O Sul já vem se vangloriando e quer esperar para ver quem realmente ganhou essa guerra. Quando esses estados do Sul chegam a ter esse retorno dos direitos de seu estado, você consegue ver o que eles fazem com esse conceito de liberdade. Isso é tudo história, que tem fácil acesso e já foi bem discutido no movimento. Então, eu gostaria que a gente discutisse algo. Vamos tentar amarrar esses pontos no momento. Qual é o problema nos dias de hoje? Você tem essa divisão entre o globalismo e o unilateralismo. Pessoas que se opõem à ONU. Pessoas desse lado aqui que se opõem à ONU, Trump sendo o herói, pessoas desse lado aqui se opondo à ditadura. Então eu quero que a gente descreva com o que isso se parece. Você tem as Nações Unidas. E o que você tem por baixo? Você tem todos esses países individuais. Então talvez você tenha a Rússia, talvez o Japão, talvez você tenha a Arábia Saudita e você tenha os Estados Unidos. Isso para que haja duas fações no mundo hoje, aqueles que apoiam essa ordem e aqueles que se opõem a essa ordem. Aqueles que estão dizendo que a ameaça é o globalismo se opõem a essa liderança aqui. O que ela faz? O que ela ameaçou fazer em 2003? Violar a soberania americana e invadir o Iraque. Eles são controlados pelas Nações Unidas, que participaram e tiveram uma restrição colocada sobre as Nações Unidas. Se elas forem tão longe que violam isso, a ONU intervém, podem removê-los e não querer trabalhar mais com eles, podem querer colocar sanções, mas cada um desses países que compõem a ONU não tem a sua própria soberania. Então, de uma certa forma, isso começou a se tornar um problema, através dos anos de George Bush até Donald Trump. Porque o que essa união faz, ela viola a soberania americana. Então, isso viola a soberania americana porque eles são controlados por uma organização acima de si mesma. Você desce até a Liga das Nações e qual era o problema? Era a mesma coisa. Se você tem essa Liga das Nações que iria violar o unilateralismo e a soberania americana, você não pode ter essa união. Ou tendo essa união, você não pode ter a América agindo de forma unilateral. Então, por causa disso, os protestantes se opunham a isso e causou então essa divisão dentro do protestantismo. Então, o que eu quero que a gente veja é que a gente tem exatamente a mesma coisa na história da Guerra Civil. Você tem o governo federal. O ancião Parminder já ensinou isso antes. Tenho bastante certeza. Eu não lembro exatamente onde, mas o ancião Parminder tem ensinado isso, acho que até recentemente. Que quando você chega a essa linha aqui, essa história do nosso alfa, início de Israel moderno, esse tempo aqui de angústia, o quão mundial isso foi? Essa lei mundial aqui, o quão mundial isso foi?
Não foi. Isso seria um fractal daquilo que nós vemos que se tornou global nos dias de hoje. Então, nessa história aqui, como uma versão condensada, tudo se centra nos Estados Unidos. Não há nenhum lugar na Índia ou na Arábia Saudita ou na Polônia que está decretando esse ato do escravo fugitivo em 1850. Isso não é global, isso é centrado nos Estados Unidos. Essa guerra civil, esse tempo de angústia é centrado nos Estados Unidos. Não é uma pandemia global, é um problema centralizado na América. Então, tudo que nós agora vemos como global, atrás na história alfa, isso era centralizado. Isso tem implicações para aquilo que eu estou falando. Se isso aqui é centralizado, o argumento vai ser em relação a quê? Vai ser sobre a organização dos Estados Unidos. O que hoje são as Nações Unidas era então o governo federal. Era o governo dominante que controlava o comportamento dos estados. E sobre ela nós tínhamos estados. Então, a gente tinha o Alabama, tínhamos o Arkansas, tínhamos o Texas. E quais eram os problemas que esses estados tinham? É que o governo federal os controlava. Quanta liberdade é que os estados tinham, se ele fosse um bom presidente, um governo de Lincoln? Não quanto eles queriam. E eles conseguiam enxergar isso. Então, eles agora começam a lutar. O que nós temos no movimento é exatamente a mesma estrutura. Temos uma liderança abrangente, ou num todo. E depois nós temos ministérios. E eu não vou escrever ministérios aqui para ninguém pensar que eu estou querendo apontar diretamente ou implicando. Mas o que nós temos é exatamente a mesma estrutura. Temos o movimento, a liderança do movimento, eu e o ancião Parminda. Temos líderes continentais e depois temos esses ministérios. O que nós estamos enfrentando nos dias de hoje é como é que esses ministérios se sentem em relação à organização. Muitos deles não têm problema, mas muitos têm problema no dia de hoje quando eles começam a encontrar essa redefinição, não apenas de com problema nessa palavra liberalismo e conservadorismo, essas palavras não só de liberdade e religião. Desde que eu apresentei sobre esses 2 últimos anos, sobre o assunto de liberalismo e conservadorismo, esses títulos ou essas palavras, elas têm tentado ser redefinidas. Mas tal como existe na história, na aplicação da história, nós não estamos falando de reformas, estamos falando de liberalismo social e conservadorismo social. Não estamos falando de maquiagem ou joias ou outros tópicos, mas estamos falando de liberdade religiosa. Essa é a questão. Porque quem são as pessoas que estão argumentando em relação à liberdade religiosa? É esse lado aqui. Na maioria das vezes, não é o lado verdadeiro que está discutindo de forma consistente que eles precisam ter suas liberdades, seus direitos religiosos. Quando se trata de 1850, 1851, quanta liberdade é que o Sul deveria ter? Eles não tinham liberdade. Será que eles tinham liberdade religiosa para praticar suas crenças religiosas da forma que eles escolhessem? Não, eles não foram dados essa liberdade. Até 1888 não lhes foi dada essa liberdade. Chegamos a 1919 e tudo o que aconteceu na história das guerras mundiais é o que foi condensado na nossa história alfa e que tem sido concentrado na América e que se tornou um assunto mundial. Isso foi de uma guerra civil de um governo federal para uma Liga das Nações, para países dos Estados Unidos como nações, apenas como países estatais independentes, que nos leva novamente a esse argumento feito pelo Sul nesses documentos, quando eles estão lutando pelos seus direitos no Estado. Algumas pessoas me contatam nos dias de hoje, eu recebo essas mensagens que são bem sarcásticas e que acontecem cada vez mais, e as pessoas me mandam mensagem e dizem:
será que eu não tenho liberdade? E quando elas escrevem, será que eu não tenho liberdade? A expectativa é, eu ensino liberdade, eu ensino igualdade, então eu sou colocada num cantinho e eu tenho que dizer, é claro que você tem liberdade. A verdade da questão é que você não tem liberdade. Então, se você me mandou uma mensagem com essa pergunta recentemente, eu estou te dando a resposta. Nesse movimento, nós não temos liberdade, nem liberdade religiosa, como muitos acham. Temos várias questões que nós estamos enfrentando. Precisamos nos organizar depois desse padrão de 1861 a 1863. E indivíduos olham para isso e acreditam que isso é ditadura de Babilônia. Se organizar e colocar algum tipo de ordem. Alguns ministros que deveriam estar apoiando isso ficam silenciosos ou sutilmente se opõem ao trabalho de organização porque eles têm medo da sua reputação. E é necessário isso para nos levar ao Pentecoste, e é aquilo que nos vai unir no cenáculo, é essa organização correta. É o teste dessa dispensação de uma forma bem especial. Isso existe em cada dispensação, mas nunca tanto quanto nessa dispensação. Isso veio como um teste. Teste de identificar a liderança e agir de forma correta com a organização. Depois eu fui para as citações de 1865, Liberdade no Sul. O ano passado, a mensagem de igualdade foi apresentada e nessa mensagem nós dissemos que nesse movimento não existe essa submissão baseada em nacionalismo ou baseada em sexismo. Houve uma emancipação de proclamação para as mulheres desse movimento. Tudo isso está bem, está ótimo. Era como os ministérios esperavam que isso se mantesse. Que disséssemos, vocês são iguais e a gente deixasse isso assim. Mas o problema é que nem eu, nem um ancião Parminda fizemos isso. Nós nos envolvemos pessoalmente da forma como os ministérios se organizam. E a gente quer que a gente exige que eles nos deem evidência, por exemplo, para como eles organizam as suas pregações ou a lista de quem vai pregar. Isso porque não é o suficiente de dizer que você proclama igualdade ou liberdade. Não era, e era a mesma coisa com aqueles estados. Não eram deixados a decretar o que eles queriam. Isso não deve ter acontecido em 1865, nem em 1919, nem em 2003. Então, essa reivindicação sobre liberdade religiosa e liberdade, ela é mal utilizada no movimento nos dias de hoje, da mesma forma que ela foi usada pela extrema-direita. Grandemente por aqueles que afirmam em grupos ou em chats e insistem que eles devem ter sua liberdade religiosa não violada, que falam em nome do liberalismo. Eles não entendem que à medida que eles vão lutando pela sua versão de liberalismo, estão fazendo exatamente com essa mesma mentalidade do sul e da extrema-direita. Estão fazendo exatamente o mesmo argumento do unilateralismo e da ditadura. Se opondo à liderança desse movimento, acham que estão discutindo a favor da liberdade e defendendo direitos de estados e ditadura. Da mesma forma que os ministérios acham que eles apenas possam se organizar sem uma supervisão, estão lutando em nome de direitos de Estado e ditadura. A ditadura, ela não vem da liderança, não vem das Nações Unidas, não vem da Liga das Nações. Não ia vir também sobre Abraham Lincoln, mas veio através dos estados ao se recusarem a aceitar uma supervisão. Reconstrução aconteceu porque a proclamação da emancipação ela foi feita e depois os estados foram deixados para decretar sobre si mesmos. Eu fui já para alguns países que dizem, nós nunca acreditamos e nunca soubemos que essa organização, que essa igualdade nos era exigida para que a gente mudasse o nosso comportamento, não nas nossas casas, não nos nossos ministérios. De maneira alguma, nós sabíamos que tínhamos que tratar nossas esposas de forma igual. Achávamos que isso era apenas um conceito teológico. E deixamos então a nosso critério.
tudo isso que você teria tido era um retorno à escravidão. Então, nós não vamos deixar essas pessoas ao seu próprio cuidado, porque nós precisamos de uma organização correta, tanto fora como incluindo assuntos de igualdade. Então, as perguntas são feitas hoje. Será que eu não tenho direito? Será que nós não temos o direito? E a resposta é não. Vocês não têm o direito, vocês não têm a liberdade, não como parte desse reino. Se as pessoas quiserem se separar do sindicato ou dessa união, elas podem fazer isso. Mas identificando o teste que é e os argumentos apresentados em nome da chamada liberdade, vocês estão lutando em nome de igual os direitos de Estado. Existe uma exigência sobre nós e como nós nos comportamos. O Sul constantemente tem isso nos seus ombros desde o início. Constantemente veem que sua liberdade está sendo impingida e que os seus direitos de Estado não estão sendo respeitados, que suas liberdades estão sendo violadas. É algo consistente sobre seus ombros. Se você puder dizer dessa forma. E a gente vê isso no movimento hoje. As pessoas precisam ver que a razão pela qual que a gente não foi de gentio para gentios é porque o que os discípulos estão dizendo nessa história é: restaure o seu reino, restaure Israel, ressuscite dos mortos. E por quê? Porque eles são nacionalistas. Essa questão do racismo é muito mais amplo do que negros e brancos ou pretos e brancos. Essa questão de racismo ela tem sido, através dessa perspectiva bem estreita, não só apenas de ver questões raciais entre negros e brancos nos Estados Unidos hoje. É correto enxergar isso, sim. Mas essas questões de nacionalismo são muito mais amplas também que as pessoas entendem. Isso é um país dizendo: você é do Quênia. Você não pode me dizer o que fazer. Você não pode me dizer como me comportar. Você não pode me sugerir que eu estou fazendo tudo errado. Você é da Austrália, você é uma colonialista. Você não venha para o meu estado, não venha para o Uganda, ou para o sul do Sudão, ou para a África, e nos diga como a gente deve agir sobre esse sistema de dote. Nós somos um estado independente e temos direito a decretar nossa própria versão de escravidão. E o governo diz: não, você não tem esse direito. Você não tem o direito como ministério, nem como indivíduo, a praticar algo que vai contra a consciência desse movimento. Então, à medida que essa divisão vai acontecendo entre as pessoas, isso vai acontecer, claro, porque acontece em cada dispensação. Sobre o testemunho de 2 ou 3, e nós temos 3, vai haver sim uma sacudidura nessa dispensação. E nós precisamos identificar corretamente. Quando nós usamos essa palavra liberdade, será que estamos argumentando por uma liberdade correta ou nós estamos argumentando a favor dos nossos direitos estatais? As pessoas estão argumentando de liberdade no conceito dessa mensagem que ensina contra racismo e sexismo, e ainda assim as pessoas estão querendo argumentar liberdade de um ponto de vista nacionalista, dentro da sua própria cultura ou da sua própria nação. Quer seja europeu, quer seja americano, quer seja australiano, onde quer que isso venha, eles acham que têm o direito de ser direcionados pelas suas próprias pessoas. E qualquer pessoa impingindo o trabalho no seu campo está afetando seus direitos de Estado. Então, eles precisam entender que argumento eles estão usando, porque não é esse aqui da abolição, não é esse aqui do globalismo, é dessa liberdade aqui, é essa versão de liberdade religiosa e essa versão de direitos de Estado. Então, independentemente daquilo que eles pensam, ou das reformas, ou todas essas questões diferentes, independentemente de estarem discutindo em grupos,
sobre assuntos relacionados à comunidade do LGBT, entendam que esse comportamento ainda é nacionalista. E enquanto eles lutam pela liberdade, eles nunca passaram por esse teste de nacionalismo. Os discípulos ainda não tinham conseguido, tal como esse movimento ainda não conseguiu. Nós precisamos expandir essa definição de sexismo e racismo, pegar em racismo e identificar tal como ele é. Não é condensado nos Estados Unidos, é um assunto mundial de nacionalismo, onde nós pertencemos a um reino que não se importa de que país você vem, que cultura você vem, e não se importa de onde os seus líderes vieram. Ninguém se importa, ninguém se deveria importar de onde Obama veio. Ninguém deve se importar se ele é havaiano ou se ele é do Texas. Eu sei que ele cresceu no Hawaii, mas como presidente dos Estados Unidos, você nem precisa identificar de que estado ele veio, porque eles não representam o seu estado, representam toda a União. Então, nós temos uma crise nesse movimento hoje, não porque eu estou dizendo que tudo é terrível no momento, mas eu estou dizendo isso porque as linhas dizem. Devemos organizar, e muitas pessoas ainda acham que organização é Babilônia, que organização é uma ditadura. Ellen White diz que esse caos e desordem é a Babilônia, não organização. E a gente consegue ver em múltiplas linhas que a organização é necessária para nos trazer a união como crentes e para que a gente seja apto a fazer o nosso trabalho no Pentecostes. A gente consegue ver que isso é um teste em cada dispensação, não mais do que a dispensação em que nos encontramos atualmente. Enquanto a gente se prepara para fazer esse trabalho, a gente entende que existem duas versões do movimento, assim como haviam duas versões do protestantismo, assim como há duas versões no mundo inteiro sobre o que a liberdade religiosa é. Nem todo uso de liberdade é correto. Nem toda a chamada a respeitar a liderança de alguém é aceitada ou é aceite. Existe um problema diferente nesse movimento e que se torna um pouco mais difícil para esse movimento, e é que ninguém me elegeu. Ninguém elegeu os líderes desse movimento. Então, você não votou em mim? Eu também gostaria de virar isso um pouco, ao contrário, porque eu não concorri a esse cargo. Eu apenas iria ensinar em outubro de 2018, voltar para casa, para a minha lareira, fazer as minhas comidinhas, ter o meu cachorro, e isso era o meu plano. Eu não concorri para nenhum cargo. Mas se eu sou preso dentro daquilo que Deus decidiu, então você está preso dentro do que Deus decidiu. Eu não tenho liberdade, então você não tem liberdade. Estamos todos sendo liderados e seguindo as linhas. Então, quando alguém me pergunta, será que eu não tenho liberdade? Não sou eu que estou restringindo essa liberdade, é Deus. Se as pessoas não conseguem ver a diferença, que não sou eu restringindo essa liberdade, mas que é Deus, o ressentimento, claro, vai estar sobre mim. Mas entenda por que eu digo aquilo que eu digo, por que eu estou aqui. Se eu soubesse o que viria nesses últimos anos, talvez eu nunca teria tomado a decisão de ensinar. Mas nós seguimos os passos que Deus nos lidera, porque é Ele que está em controle. Não somos nós que estamos sob controle. Ele diz igualdade, nós implementamos igualdade. Tanto como um conceito teológico, como também como nós esperamos em cada canto desses ministérios, como eles devem se comportar e como eles devem agir. Tanto a nível de igreja, como ministérios, como líderes continentais, como eu e o Senhor Parminda temos que nos manter. Somos todos direcionados sobre as mesmas regras. E o que acontece? As pessoas que não reconhecem que Deus está em controle, que Ele colocou esses líderes, que Ele colocou essas regras, então as pessoas vão querer nos culpar. E quando alguém diz a essas pessoas, olha, os líderes estão dizendo que você não tem a liberdade, o que eles são chamados? São chamados de fanáticos. Mas lembre-se, vocês não estão lutando contra mim, estão lutando contra uma mensagem da qual eu não tenho controle. Então você pode ser um escravo comigo, ou você pode continuar. Eu estou seguindo essas linhas. Nós precisamos entender nessa dispensação mais do que qualquer outro
qual seria o teste. Pode ser que a mensagem nessa dispensação ela abala muitas pessoas, mas agindo sobre organização ou agindo sem organização, isso vai ser difícil. No tempo dos mileritas, muitos se opuseram, ministros liderando se opuseram, mas isso não deveria nos impedir como pessoas. Então, à medida que as pessoas usam essa palavra liberdade, liberdade de religião, quando elas usam essa palavra de fanatismo, como eu falei na semana passada, não apenas os argumentos que eles estão fazendo em relação ao comportamento do FFA, mas também com o que FFA ensina. Reconheça o que vocês estão fazendo, porque vocês estão usando a mesma metodologia do FFA e o mesmo comportamento para argumentar em relação a essa liberdade religiosa. Não liberdade religiosa ou liberdade que esse movimento ensina. Deus tem nos levado até aqui. Eu sou sujeita àquilo que Ele quer fazer daqui em diante. Não sei o que Ele quer fazer, mas eu vou dizer dessa forma. Eu não queria dizer vítima, mas eu tenho que seguir isso tanto quanto todos os outros. É Ele que nos conduz até aqui e precisamos entender e ter fé nas linhas. São as linhas que nos mantêm e devem nos dar confiança daquilo que Deus está fazendo. Se você voltar atrás para essas linhas, você vai entender onde nós estamos nessa posição. Você deve entender o que a organização é nessas linhas, como ela deve ser implementada e o que ela deve ser. Não estamos aqui para defender direitos dos estados quando eles estão violando procedimentos corretos de organização e igualdade. Quando as pessoas conseguem ver isso nas linhas, elas veem que não sou eu dizendo o que eu acho, mas é uma voz apontando para a palavra de Deus. Se vocês se ajoelharem comigo, vamos fechar em oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos. Senhor, temos que fazer todo esse período, nesse tempo de angústia, onde as pessoas estão sofrendo dor pessoal, onde elas estão passando por ataques pessoais do inimigo. Temos que fazer isso enquanto estamos espalhados, onde temos incertezas, tantos problemas que vêm de uma só vez para tentar destruir esse movimento. Mas reconhecemos, Senhor, que o Senhor tem estado em controle, que as linhas nos ensinam essa história de sucesso, que elas nos mostram que nós nos vamos preparar e fazer esse trabalho. Vamos para os levitas, vamos para os netineus, e assim teremos um povo preparado para o segundo advento. Senhor, nós não temos certeza que vamos estar lá nesse dia, mas oramos, Senhor, que a gente possa se preparar para isso. Que a gente não seja nacionalista ou sexista, que a gente não seja a nossa própria versão de liberdade ou de direitos de Estado, e que isso não nos separe dos nossos irmãos e irmãs. Onde esses pecados existem, Senhor, que a gente possa removê-los. Que a gente possa aprender a se comportar como os discípulos de Cristo. Eles deveriam ser conhecidos, Senhor, como não os filhos de trovão, não como os discípulos do primeiro anjo, mas discípulos do segundo anjo. E os discípulos do segundo anjo são reconhecidos pelo amor que eles têm uns pelos outros. Que a gente coloque isso em prática, tal como ao nos comportamos em grupos públicos, as palavras que a gente usa e como a gente aborda a organização. Obrigado por muitas pessoas nesse movimento que o Senhor levantou em qualquer que seja a sua capacidade, quer seja ensinando crianças a se preparando para o seu reino, quer seja a próxima geração, que não vai ser a próxima geração, por todos aqueles que estão líderes do ministério, que estão tentando ensinar a congregação a remover de si nacionalismo e sexismo para o qual o mundo está caindo. À medida que cada membro, Senhor, está lutando por isso, cada líder continental, cada líder desse movimento, Senhor, na sua esfera, à medida que eles vão fazendo o seu trabalho para compartilhar a tua mensagem, e o Senhor os levantou para isso, eu oro, Senhor, que a gente coloque a nossa fé em si, a nossa fé nas linhas, a fé em como o Senhor tem nos liderado até aqui. Que a gente não
creia que o Senhor nos trouxe até aqui para morrer no deserto. Estamos no deserto nesse período de 40 dias de tentação, mas o Senhor não nos liderou até aqui para morrer aqui como um movimento. Nós temos um trabalho a ser feito. Que os nossos corações, Senhor, choram por cada membro que está se afastando das linhas. Amamos aqueles que já saíram. Amamos aqueles que estão em pé nos atacando. Mas, Senhor, seu amor não pode segurá-los. As linhas precisam fazer isso. Que a gente te represente corretamente e que não seja nenhuma pedra de tropeço. Estamos em tempos solenes, Senhor, e eu oro que, à medida que sofremos ataques pessoais, à medida que as pessoas sofrem com depressão, doenças psicológicas, problemas familiares, tudo isso que tem vindo nesse tempo de angústia para tornar tudo ainda mais doloroso, que eles possam entender a natureza verdadeira do teu reino. Eu oro, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Em nome de Jesus. Amém.